Graça e paz, querido, tudo bem? Tem uma palavra, um conselho prático para a sua vida. Eu quero deixar uma reflexão, minutos de reflexão para que a sua vida seja edificada. Em Marcos capítulo 10, versículo 46, tem uma história incrível. Se nós conseguimos perceber e tirar para nós, conseguimos colher para nós o que está atrás desse texto, cara, a sua vida pode mudar. Em Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim, eu quero ler para você. Diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Gente, nós vivemos um tempo onde nós vemos muitos vídeos que as pessoas falam sobre transformação de vida. Nós vemos vários vídeos na internet hoje, onde as pessoas falam, assiste esse vídeo, a sua vida vai mudar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E as pessoas apresentam os seus produtos. Na verdade, o Evangelho, ele não é um produto, porém, é o único caminho que pode mudar a sua vida. Esse texto fala de um homem cego, porém um homem que tinha entendimento. Hoje vivemos uma geração onde as pessoas têm muito conhecimento e pouco entendimento. Qual é a diferença? Hoje a geração de muita informação, vamos dizer assim. Hoje vivemos um tempo onde você consegue, pela internet, pelos meios de comunicação, você consegue ter todas e qualquer tipo de informação, seja informação boa ou seja informação ruim. Mas será que essas informações têm mudado a nossa vida? Será que essas informações têm nos feito vencer em algumas áreas da nossa vida? Então, fica a pergunta, será que nós realmente estamos sendo transformados ou apenas estamos adquirindo conhecimento? Esse homem chamado Bartimeu era um homem de entendimento. Porque a Bíblia fala que ele está na beira do caminho e ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então você percebe que ele chama Jesus, ele conhece Jesus, ele sabe o que Jesus poderia fazer pela vida dele. Ele poderia estar à beira do caminho, ele poderia estar mendigando, ele poderia ser um homem necessitado, porém ele é um homem de entendimento. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. Ele chama Jesus como filho de Davi, ele sabia de onde Jesus tinha vindo, ele sabia que ele era o Messias, ele sabia que ele era da linhagem de Davi, Jesus, filho de Davi. Ele chama Jesus pela sua identidade, ele chama Jesus pela sua genealogia, ele chama Jesus pelo aquilo que ele poderia fazer por ele. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Algumas pessoas disseram, não incomode, deixe ele. E ele continuou. Por que ele continuou? Por que ele não desistiu? Por que ele não parou? Porque ele era uma pessoa que entendia, ele era uma pessoa de entendimento. Escute, o conhecimento, ele só muda a tua vida quando você entende aquilo que você conheceu. Guarda isso. Porque qual é a diferença de conhecimento para entendimento? Conhecimento é aquilo que você só armazena, você não muda, você não coloca em prática, você sabe, a sua vida não flui, você só conheceu aquilo, você só teve aquela informação. Agora, quando você entende, cara, quando você pega isso no teu espírito, quando você, sabe, a coisa cai dentro de você, a ficha cai, a sua vida muda. Então, qual é a diferença de entendimento para conhecimento? O entendimento muda a sua vida. Então, se você conheceu, a sua vida mudou, você entendeu. Esse texto fala de um homem entendido, um homem que conhecia. As pessoas caminhavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. As pessoas caminhavam com Jesus, mas não entendiam o que ela estava fazendo. Cara, às vezes a gente está com Jesus na nossa casa, a gente está caminhando com Jesus, mas a gente não entendeu ainda o que é estar com Ele, o que é o cristianismo, o que é o Evangelho. A gente compreendeu, nós compreendemos, sabe? Nós temos conhecimento, mas ainda nós não entendemos. Cara, eu lembro de Mateus 16, Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, eu estou ouvindo muito falar de mim, o que as pessoas têm dito sobre mim? Aí os discípulos chegam e falam, olha mestre, algumas pessoas têm dito aí que você é Elias, que você é um profeta, que você é João Batista. E Jesus chega para eles e fala assim, e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? Quem sou eu para vocês? Ou seja, o que vocês entenderam até agora? E Pedro,
a Bíblia fala que ele confessou isso pelo Espírito. Pedro chega e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O que é isso? Alguém que entendeu. Então, os vencedores são pessoas que tiveram conhecimento, colocaram em prática, tiveram suas vidas mudadas. Então, se você, cara, entendeu, a sua vida vai fluir. Não basta você ler, não basta você ter muita informação. Hoje vivemos a era da informação, não basta você ter muita informação. Você precisa entender, cara, precisa cair no teu espírito sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida profissional, sobre o Evangelho. O Evangelho não é apenas para você, sabe, conhecer, mas é para você entender. Você precisa entender o que é Evangelho. Você precisa viver, é uma transformação de dentro para fora. Sabe, existem algumas pessoas na Bíblia que entenderam isso, que não apenas conheceram, que não apenas, como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, cara, isso é entendimento. Um certo homem, que a Bíblia chama ele de centurião de Cafarnaum, era um homem entendido de autoridade. Ele chega para os seus criados, para as pessoas que o serviam, e pede para que essas pessoas pudessem procurar Jesus, porque ele tinha um servo que estava enfermo. Mas depois ele manda um outro grupo de pessoas avisar que não precisa mais trazer Jesus, que bastava Jesus liberar uma palavra, porque ele entendia. A Bíblia fala que ele entendia de autoridade. Isso está em Lucas capítulo 7, do 1 ao 10. Ele entendia de autoridade, e ele sabia. Por quê? Porque ele entendia, ele sabia que se Jesus liberasse uma palavra, o seu servo poderia ser curado. Por que ele creu? Porque ele entendia, ele sabia o que estava falando. E a Bíblia fala que antes daqueles homens chegarem em casa, o servo estava curado. Então nós temos que ser diferentes, não apenas ser uma geração de conhecedores, de pessoas que têm conhecimento, mas uma geração de entendidos. Porque o Evangelho não é transferir informação, o Evangelho é transferir transformação. Guarda isso. O Evangelho não é informação, onde nós chegamos nos nossos púlpitos e informamos sobre a Bíblia. Não, o Evangelho é transformação, o Evangelho é confronto de caráter, o Evangelho, sabe, dói dentro de nós, mas gera vida. Então isso vai começar a acontecer quando nós entendermos. Não basta, cara, você abrir mão de pecado porque você leu. Você tem que entender, a coisa tem que cair dentro de você. É isso que você tem que orar. Em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante, a Bíblia fala que os fariseus chamam Jesus para poder comer na sua casa. E Jesus está lá sentado à mesa, as pessoas estão lá com Jesus, e de repente as pessoas conheciam Jesus. Jesus estava na casa daqueles homens. De repente surge uma mulher entendida. De repente surge uma mulher por debaixo da mesa, começa a beijar os pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, começa a enxugar os cabelos dos pés de Jesus. Ela pega o seu unguento e unge os pés de Jesus. Jesus estava naquela casa, homens estavam sentados ao lado de Jesus, conheceram Jesus, ouviram Jesus, tocaram em Jesus, mas não entenderam acerca dele. Mas aquela mulher entendeu. E Jesus falou sobre isso. E aquela mulher foi abençoada, foi tocada. Por quê? Porque ela entendeu. Então vence quem entende, não quem conhece. Esse é o grande segredo. Bartimeu era um homem entendido. Bartimeu é um homem que conhecia Jesus. Todas as pessoas estavam em volta de Jesus, mas não sabia quem ele era. Bartimeu teve a sua vida mudada. Bartimeu foi curado. Por quê? Porque ele entendeu. Uma outra mulher que entendeu, cara, foi a mulher samaritana de João capítulo 4. A Bíblia fala que você conhece a história? Jesus está lá, usa aquilo como uma estratégia para poder falar do reino para ela. E num certo momento da conversa ela pergunta: mestre, nossos antepassados disseram que nós temos que adorar em Jerusalém. E ele fala: não, agora não é mais o lugar, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia fala que ela entendeu, ela deixou o seu cântaro. Ou seja, ela deixou a sua necessidade, porque ela estava ali por causa da sua necessidade. Ela deixou o seu cântaro, a água agora não importava mais, a sua necessidade não importava mais. Quando ela ouviu que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, mas também adorem em verdade, ou seja, prática, ela entendeu, ela deixou o seu cântaro no chão e foi até a cidade. E a Bíblia fala que ela evangelizou aquela cidade, ela falou do Messias para aquela cidade. Por quê? Porque ela entendeu. Cara, o dia que você entender
a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O dia que você entender, as suas necessidades não vão ser mais a grande questão. O dia que você entender, os seus sonhos não vão ser mais a grande questão. Quando você entender as situações físicas, não vai mais modificar o seu comportamento. Porque, cara, você entendeu. Sabe, Isaías capítulo 6 fala que Isaías, os seus olhos foram abertos e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Em Atos capítulo 7 fala de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e de repente os seus olhos se abriram e ele viu Jesus em pé no céu. Sabe, irmãos, hoje nós precisamos ser uma geração de olhos abertos. Nós precisamos conseguir ver. Nós precisamos conseguir enxergar por que aquela mulher samaritana deixou a sua necessidade para poder ir fazer a obra, para poder tocar pessoas, porque ela entendeu o que agrada a Deus. Ela entendeu que quando ela faz para Deus, Deus faz para ela. Ela entendeu que quando ela cuida dos filhos de Deus, Deus cuida dos filhos dela. Cara, isso é uma metáfora, claro, mas é para você poder entender. Quando eu digo filhos, estou me referindo à necessidade. Cara, o dia que a sua ficha cair, o dia que você entender, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A Bíblia fala que algumas pessoas tentaram impedir o cego. Não incomode o mestre. E ele continuou. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por que ele não parou? Porque ele entendeu. Por que você vai desistir? Se você vai desistir, é porque você não está entendendo. Por que você vai parar? É porque você não está entendendo. Porque aquele homem não parou, porque ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia quem estava lá. O dia que o evangelho, cara, sabe, cair a ficha, você entender as circunstâncias da vida, não vai modificar a sua adoração. Você não vai dar mais desculpas, você não vai ter mais circunstância nenhuma que te pare, porque você entendeu. Cara, que Deus te abençoe, rico e poderosamente. Fica com essa palavra. Que você seja uma geração de entendidos, não apenas uma geração de conhecidos, pessoas que têm conhecimento, mas pessoas que entenderam. Ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.